tarde a todos. Obrigada, Aidan. Bom, quem que estava aqui de manhã viu a apresentação do Flávio? Até que não foi tanta gente. Assim. Bom, eu vou falar do projeto de aceleração que a gente teve com a Build Smart, dentro do contexto de implementação de OpenBIM no óleo e gás. Certo. Bom, eu represento a Fundação CERT, e a Fundação CERT é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Esse ano ela completa 41 anos, dos quais 14 eu faço parte. Espero que tenham várias pessoas surpresas e olhando, nossa, mas ela parece ser tão nova. Bom, a Fundação CERT está em Florianópolis, no sul de Santa Catarina, e CERT é Centro de Referência de Tecnologia e Inovação, ou seja, ela é composta de vários centros de referência, onde cada centro tem a sua competência, e o centro e o grupo de BIM, ele está dentro da direção do CPC, que é Produção Cooperada, ele é voltado para a indústria. E o nosso grupo de BIM, eu vou falar que isso foi bem complicado a gente conseguir várias pessoas, porque quando a gente fala de implementar OpenBIM dentro do óleo e gás, isso é algo inovador. Então, a gente não tinha perfil completo para isso. Então, a gente começou a buscar no mercado pessoas que tinham ou conhecimento em óleo e gás ou conhecimento em IFC. Então, o nosso atual head de BIM, o Flávio, ele veio de uma experiência de transformação digital lá do Refino, do Comperge. É isso, né, Flávio? Então, a gente também foi catando o pessoal aí do mercado. O André Brandão também, ele era gerente da Petrobras, também da exploração e produção, certo? A gente também pegou outras pessoas no mercado, o Elias, que foi comentado sobre várias vezes em várias palestras, a gente viu aqui. O próprio Greg teve interação com ele em FC5, ele é o cara. Ontem também o Greg apresentou um modelo de FC5 que era do Renato Ramos. E o Evandro, da Build Smart, também já veio falar com o Fernando por causa do Validation Service. E a gente também, em dezembro do ano passado, a gente contratou o Carlos Dias, acho que eles não precisam nem falar do nome dele, a gente passa aqui, cada 5 minutos ele é abordado por alguém. É impressionante. Então, a gente está... É uma honra trabalhar com vocês. A gente está com um time muito fera, muito bom, para a gente poder implementar. E o nosso grupo BIM também, ele é credenciado da ANP para trabalhar com P&D em BIM, além da gente ter participação na BNT para falar das novas regras, enfim, ISOs e da BNT. E somos membros associados da Build Smart. Certo. Agora eu vou entrar um pouquinho no histórico do que é o projeto do OpenBIM. E para eu falar aqui de OpenBIM Petrobras, eu preciso explicar o que é a Petrobras. A Petrobras é uma empresa gigantesca, então eu estou falando de subsea, é lá a exploração e produção de óleo, só que a plataforma para baixo até o poço. Então é isso que eu estou falando, de engenharia submarina. Então esse projeto começou com a Petrobras tendo a intenção de transformação digital da engenharia submarina. Então, eu lembro, em 2019, a gente fez um workshop junto com o Rodrigo Petros, que está aqui, e ele foi um grande incentivador do projeto, apesar de, infelizmente, hoje não estar mais conosco, mas tudo isso aconteceu por causa dele. E a gente começou a fazer uma valoração de todo o caminho ali do projeto básico até o descomissionamento, para ver o ganho que tinha de interoperabilidade. E eu lembro que, na época, quando eu participei desse workshop, eu nem sabia falar interoperabilidade, era muito difícil. Mas agora eu já aprendi. Inclusive, eu tenho um filhinho de 3 anos, e uma das primeiras palavras que ele falou foi Open BIM Interoperability. Bem bonitinho. Enfim. Então, a Petrobras estava buscando a transformação digital, e aí ela teve uma sacada muito boa e viu que transformação digital não é uma solução isolada. Não é um software que se implementa e tem interoperabilidade. Não sei mais falar. Mas sim, ela percebeu que para a gente conseguir ter essa interoperabilidade, a gente precisava modelar a informação. Então, nasceu o nosso termo de cooperação para modelar todos os ativos submarinos da cadeia
de suprimentos da Subsea. E aí eu achei sensacional pensar nisso, porque se a gente modela a informação, e quando a gente fala de modelar da informação, eu vejo que tem muita gente, quando eu conto isso, fica, tá, qual é o software que tu está usando para modelar? Não, eu estou modelando para poder usar qualquer software. Então, assim, nasceu esse termo de cooperação, junto com o CEMPS, com o Centro de Pesquisa da Petrobras, e é um projeto ANP, para a gente conseguir implementar um padrão neutro. E aí a gente foi lá no mercado, o que tinha? O que o mercado tem desse padrão? A gente vai inventar um novo padrão? Se não, vamos usar o que já tem no mercado e o que todo mundo já usa. Então, a gente começou a implementar e começou a fazer a modelagem de um padrão neutro já existente, de IFC, dentro dos ativos submarinos, e é um projeto estruturante, aí sim, ele vai melhorar a interoperabilidade, ele vai ser um habilitador de novas tecnologias. Hoje de manhã o Rodrigo fez uma apresentação de Digital Twin, e isso seria a base para um Digital Twin. A gente teve nosso principal case de sucesso em dutos flexíveis, quando a gente modelou o dado de engenharia junto com a Petrobras e com a cadeia de suprimentos. Isso foi muito importante, porque daí a Petrobras convidou todos os seus fornecedores de dutos flexíveis para que a gente fizesse a modelagem dos dados de uma forma que eles que ajudasse também a cadeia de suprimento, porque não era para modelar somente para a Petrobras, era para modelar para toda a cadeia. Então, isso foi assim, sensacional. A gente teve diversas conversas com grandes players de dutos flexíveis, e assim, é um trabalho árduo, um trabalho de engenharia mesmo. E, em seguida, quando a gente teve nossos cases de sucesso, a gente partiu para modelar também os outros ativos submarinos, como árvore de Natal molhada, manifold, dutos rígidos, enfim, todos os outros. E aí, por que IFC? Eu acho que aqui, eu não sei se vale a pena a gente falar por que IFC, então acho que todo mundo já entendeu a vantagem, né? Bom, é compatível com mais de 300 softwares de engenharia, ele também é um padrão neutro, aberto e adotado globalmente. Isso é muito importante, porque dá uma confiança para a cadeia de suprimentos, que ele é totalmente global, né? Sem depender de nenhum fornecedor. E, além disso, a gente tem uma padronização dos ativos em todas as fases, desde o projeto até o descomissionamento, né? Passando pela operação e manutenção. E aqui, um pouquinho do nosso histórico junto com a Build Smart. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, e a gente percebeu que IFC seria o dado que a gente ia implementar, a gente foi atrás dos gringos ali para falar, olha o que a gente está fazendo e tal. Então, acho que a primeira interação que a gente teve foi em Luxemburgo, numa conferência, e eu, se não me engano, acho que foi o Diego que falou com o Leon. E aí eu sei que eles falaram, meu Deus, o que esses brasileiros malucos estão fazendo? Como assim, IFC em óleo e gás? Uma coisa bem inusitada. Mas foi essa nossa primeira interação. Em 2023, a gente virou membership da Build Smart. E em 2024, faz um ano exatamente, a gente fez um workshop lá no CEMPS para fazer o primeiro workshop de programa de aceleração com a Build Smart. E aí, por que um programa de aceleração com a Build Smart? Bom, se a gente está usando o modelo, né, o padrão deles, a gente precisa dos caras juntos. Então, a gente tem acesso à equipe técnica e também uma curadoria daquilo que a gente está fazendo. Se a gente está no caminho correto, se a gente não está, como que funciona, o que a gente deveria ajustar. E também falar qual é a necessidade, a nossa necessidade. A gente precisa de uma tabela, a gente precisa que leia o datasheet, sei lá, qualquer coisa assim, a gente falar com eles para que a gente consiga desenvolver no meio do caminho aí do nosso projeto. Então, a gente também teve uma avaliação deles do padrão que estava desenvolvendo e uma governança dos versionamentos do padrão da qualidade. Além disso, como o Flávio falou hoje de manhã, teve a criação de um novo domínio de energia. E também, isso aqui eu acho bem importante, gera uma confiança na cadeia de suprimento, na construção de soluções alinhadas a um padrão global. Então, quando a gente aborda um fornecedor da Petrobras para falar, olha, a gente vai trabalhar com IFC, a gente não está falando de qualquer padrão, um padrão que está sendo criado, a gente está falando de um padrão de mercado, a gente está falando de padrão global. Então, isso dá uma segurança para eles e a gente consegue mostrar também quais são os benefícios, né? Não é só um benefício para aquele projeto específico, é um benefício que eles mesmos têm, dentro da empresa deles.
E aqui, já estou finalizando, os principais resultados. Então, a gente teve aqui o nosso case de sucesso de dutos flexíveis, e aqui a gente é uma leitura dos nossos dados modelados em Blender Beam. Não é de dutos flexíveis, mas sim de ancoragem. E alguém tem um palpite de quem fez isso aqui? Carlos Dias, exato. E a gente também, se vocês quiserem procurar no BSDD, vocês vão encontrar lá, é BIM7, Flávio, eu não consigo ler aqui. Só buscar Subsi. Se procurar por Subsi, vocês vão ver os nossos dados modelados, aqui de dutos flexíveis, eu acho que já está na versão 2, né? Uma versão viva, assim, que ela vai trabalhar. E aí eu acho que um dos principais sucessos desse projeto foi o BID, a licitação que a Petrobras lançou no final do ano passado, para a compra de dutos, 6 bilhões, se eu não me engano, de compra de dutos flexíveis, e agora a obrigatoriedade, a exigência da entrega da documentação técnica em IFC. Então, isso é um ganho enorme para a Petrobras, com certeza, e a gente está agora trabalhando para que tudo isso aconteça de maneira fluida. Além disso, também um grande sucesso é a criação do Working Group, que foi estratégico para o setor de energia, e dentro do setor da energia a gente tem o óleo e gás e também a parte de subsídio. Então, a gente vai continuar com esse trabalho, a gente vai convidar todos os fornecedores para participar do Working Group, para a gente continuar mantendo esse desenvolvimento conjunto e expandir o modelo de IFC. E é isso. Alguma dúvida?